Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Galera, a pedido de uma seguidora no Instagram, tô trazendo esse vídeo para resolver o problema dela e também para poder deixar essa solução de projeto para vocês. Então, a gente vai desenvolver nesse vídeo de hoje um programa de sorteio, tá certo? Bom, especificamente esse programa de sorteio, ele não está ligado a, por exemplo, alguma rede social. Vai ser de acordo com um arquivo que o cliente vai ter. Então o programa vai ler esse arquivo e com isso vai poder sortear os nomes que vão estar nesse arquivo, tá certo? Bom, vamos criar aqui o nosso arquivo para começar o desenvolvimento. Então vamos lá, vou chamar aqui de app sorteio. E a gente vai desenvolver isso em Python, certo? Por que em Python? Porque foi a pedido dela e vai poder ser um pouco mais rápido se a gente fosse utilizar outras linguagens de programação. Bom, vamos lá. Vamos começar com a importação de bibliotecas. Então, sempre quando a gente vai desenvolver um código e a gente sabe que vai utilizar em algum momento o tkinter, é legal a gente já importar para não esquecer. Então, vamos importar as bibliotecas com o from. O from ele vai importar da biblioteca, então é como se fosse assim, from biblioteca import tudo. Quando a gente coloca esse asterisco, significa que a gente quer importar tudo. Ou quando a gente coloca algum nome, quer dizer que a gente só quer importar esse livro especificamente da biblioteca e não toda a biblioteca, tá certo? Bom, a gente vai utilizar a biblioteca random, que é biblioteca para gerar números e variáveis aleatórios. A gente vai utilizar o tkinter e o tkinter file dialog, tá certo? Então vamos lá. From random, eu vou importar o randint, que é o que eu quero. Apenas gerar números inteiros aleatórios. Vou importar também o tkinter como tk. Não vou importar o tkinter todos os livros do tkinter, porque pode dar um warning no Visual Studio Code e vai ficar dizendo, olha, você não está utilizando 100% da biblioteca. Então, vamos importar o tkinter como tk. Bom, vamos importar também o ttk. A gente pode utilizar em algum momento. O ttk é uma atualização de gráficos e de widgets do tkinter. Vamos importar também o message box do tkinter. E feito isso, vamos importar o file dialog. O que vai ser esse file dialog? Vai ser ele que vai perguntar onde está o arquivo com os nomes no nosso computador, tá certo? Ou no computador do cliente. Então, from tkinter.fileDialog import ask open file name, certo? Bom, todas essas bibliotecas aqui, elas são nativas. Mas caso você não consiga executar de algum problema na biblioteca, você pode instalar através do pip. Você vai abrir o seu PowerShell ou seu terminal do seu computador, sistema operacional, e vai, se o Python obviamente estiver instalado, você vai colocar assim, ó, pip install tkinter. Ou pode ser com random, você coloca random. Pode ser que seja uma versão desatualizada, então você pode dar um pip upgrade, tá certo? Basta colocar um pip help, que você vai conseguir ver todos os comandos de como instalar as bibliotecas, tá certo? Eu garanto que não é nada difícil. Então, importamos as bibliotecas, agora o que a gente tem que fazer? Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente já poderia criar aqui algumas funcionalidades, porque elas são simples de fazer, e a gente não vai depender do programa em si. Mas eu acho que seja legal a gente montar primeiro a nossa interface, para depois a gente partir para o back-end. Tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos criar a nossa janela gráfica. Então eu vou criar uma variável chamada janela.
que vai receber. Lembra que eu só importei o tkinter como tk, então qualquer módulo, qualquer livro que esteja dentro da biblioteca, eu tenho que chamar a primeira biblioteca, dizer, ó, é o livro que está nessa biblioteca. Então, está na biblioteca tk e é o módulo tk. Esse tk com um T maiúsculo, acompanhado de abre e fecha parênteses, significa que a gente está definindo que a nossa variável jan, que é a janela, vai ser um módulo gráfico de uma interface gráfica, janela, certo? Então, podemos atribuir um título para essa janela. Então, vou colocar aqui app sorteio. A gente pode definir um tamanho para essa janela, então geometria. Vou colocar um tamanho de 600 por 500, certo? E a gente pode colocar uma cor de fundo. Eu vou colocar aqui uma cor de fundo no modo escuro, porque eu acho que seja melhor. Então, isso aqui que eu estou colocando, é uma cor hexadecimal. Para quem caso ainda não conheça, estilo de cores hexadecimal, são cores assim como o RGBA, que é Red, Green e Blue. Só que você tem que informar os padrões de cor, as tonalidades e a escala através de números hexadecimal. Então, esse daqui é um exemplo de cor hexadecimal, certo? Mas você pode simplesmente colocar aqui, se você quiser, perdão, você pode colocar black aqui ou white, a cor que você quiser, mas como eu sei de uma tonalidade de cor específica, eu vou utilizar RGBA, perdão, hexadecimal. Então, para aqui coloquei a cor da nossa janela. Vou colocar aqui um main loop para a gente visualizar como é que tá. É necessário esse main loop para que você consiga executar toda a janela gráfica, tudo que tiver dentro dela e não ter que esperar por algo por fora, certo? Então, vamos executar aqui para a gente visualizar como é que está o nosso projeto. Bom, está aqui a nossa janela. Vocês percebam que ela está aqui com a cor que eu falei, uma cor bastante parecida com o fundo do Visual Studio Code também, porque eles utilizam essa cor para modo escuro. E temos aqui o nome, o título que a gente colocou, a janela com 600 de largura por 500 de altura. A gente pode maximizar se a gente quiser, certo? A gente pode mexer aqui. Obviamente, se o cliente não quiser que seja possível maximizar ou mexer para lá e para cá, ou por alguma especificação do programador, é super possível remover isso, certo? Bom, vamos lá. Nossa janela já está criada, agora a gente vai precisar definir os widgets, ou seja, vão ser os conteúdos que vai estar nessa janela, como botões, tree views ou list box, para a gente conseguir visualizar as listas, tá certo? Bom, então o que é que a gente vai fazer aqui? Vou criar um botão chamado para carregar a lista de nomes, que é o primeiro botão que você vai utilizar para abrir os arquivos. Lembrando, eu vou fazer um estilo bem simples, eu não vou estar colocando ícone ou tornar algo mais sofisticado. É um projeto simples, então não precisa de algo mais difícil, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui o botão, vou chamar aqui de carregar lista btn, que vai receber aqui um botão do módulo ttk. Então ttk.button, que vai estar na nossa janela. Vamos colocar o texto. Então, carregar lista de nomes. E em seguida a gente vai colocar o comando, certo? Vamos lá. Vamos posicionar esse botão agora. Vou carregar a lista btn.pack side tk.top. Bom, o que foi que a gente fez aqui? Eu criei uma variável carregar lista btn que vai receber ttk, que é um módulo do tkinter para atualizar os widgets que eram com gráficos e estilização antiga do próprio TK. Então, estou dizendo que é o novo botão que eu quero importar. Esse botão vai estar posicionado na janela, na nossa janela, essa primeira janela aqui, porque
Caso existam frames ou outras janelas, a gente tem que especificar qual janela ele vai estar, ou qual widget py ele vai estar, tá certo? O texto que vai ser exibido no botão. Então, foi isso que a gente colocou. A gente também, se não fosse TTK, a gente poderia colocar cor e outras coisas. Eu posso também colocar uma fonte, tá certo? Mas eu vou deixar só assim mesmo. E aqui embaixo, eu chamei o nome da variável de novo e posicionei ela com o método pack e disse que é para ser posicionado no lado superior, tá certo? Eu coloquei o TK porque top, assim, é um módulo da nossa biblioteca TK Inter, certo? Então, foi basicamente isso. Se a gente executar o código para visualizar, a gente vai perceber que o botão vai estar posicionado na parte superior. Então, tá aqui, ó, carregar a lista de nomes. Então, você percebe que está aqui o botão com o nome que a gente colocou. Então, está perfeitamente funcionando. Vamos agora criar aqui um botão também que esse que eu adicionei, ela não tinha pedido para colocar isso, mas eu achei que seria interessante, que é um botão de resetar. Então, um botão de resetar para, por exemplo, a pessoa vai abrir a lista, fez o sorteio, quer fazer outro, ela tem que resetar, para não ficar com dados de outro sorteio. Então, vamos lá. Resetar configurações. Então, a gente pode colocar só resetar config btn. Vai receber ttk.button na nossa janela. O texto vai ser resetar. E por enquanto vai ser só isso. Não vamos colocar nenhum outro comando. Vamos posicionar. Esse daqui vai ficar na parte de baixo. Então a gente coloca bottom, tá certo? E vamos colocar também um botão para sortear. Eu estou colocando logo esses botões porque eu já fiz o projeto, então eu sei como vai ficar. Então, já estou colocando os botões aqui no começo, mas quando a gente for criar as funções, elas vão sempre ficar antes dos botões, certo? Vocês vão entender bem melhor mais para frente. Vamos criar aqui agora o botão de sortear, tá certo? Então, sortear btn ttk.button, nossa janela, texto, ser igual a sortear nome, tá certo? Simplesmente assim. Vamos posicionar ele, ponto back side tk.bottom, tá certo? Bom, vamos visualizar como é que está o nosso projeto, para que vocês percebam que a gente está fazendo apenas criando esses botões, tá certo? Então, você pode perceber que está aqui, ó, carregar a lista de nomes, sortear nome, resetar, certo? Então, por exemplo, percebam que se eu redimensionar aqui a nossa janela, eles sempre vão ficar na parte inferior. Do mesmo jeito esse, ele sempre vai ficar na parte superior. Não importa o tamanho da janela, se ele está definido como superior e inferior, eles sempre vão ficar nessa posição. Então, se a gente maximizar, eles sempre vão ficar superior e inferior. Tá certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um check button. O que é um check button? É simplesmente uma caixa para a gente marcar uma opção, se a gente quer que ela seja sim ou não. Então, vai ser a opção de quando a gente for sortear, ele delete também o nome sorteado da lista, tá certo? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai ter que criar uma variável, eu vou chamar aqui de variável para deletar, e ela vai ser um tk.int var, tá certo? O que seria esse int var? Seria uma variável que vai receber, por exemplo, 1 se estiver marcado e 0 se não estiver marcado, tá certo? Então, criamos a variável aqui. Eu vou criar aqui uma estilização para esse nosso check button, tá certo?
Então, ttk.style.configure. Isso daqui é simplesmente para mim, quando eu colocar o check button, ele não está com uma cor de fundo diferente da janela. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o widget que eu quero alterar. Então, T de ttk, então check button. Aqui eu vou colocar uma cor de fundo, aquela mesma cor da nossa janela. E foreground, que é a cor da letra dele, vamos colocar branco, certo? Então, com isso a gente consegue estilizar o nosso check button. Vamos lá, vamos criar ele agora. Então, vou chamar aqui de del sortear btn, que vai ser a opção de sempre quando o nome for sorteado, ele seja deletado da lista, para que ele não seja sorteado novamente. Então, vamos lá. Recebe ttk.checkButton. Não é só tk, tá certo? Vai ser posicionado na nossa janela. O texto vai ser deletar ao sortear. Aqui a gente vai colocar, aqui a gente vai colocar a variável que vai receber os valores, que no caso é a var_del. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui duas opções. O onValue, que vai receber um x valor, e o offValue, que vai receber um valor y. Quando essa caixa estiver marcada, essa variável aqui vai receber o valor 1. E quando estiver desmarcada, vai receber o valor 0. Então, a gente vai utilizar essa variável aqui, porque ela vai receber as coordenadas dessas informações aqui. Então, quando estiver marcado, a variável recebe o valor 1. Quando estiver desmarcado, recebe o valor 0. Vamos posicionar aqui. Agora, antes da gente posicionar, vamos colocar aqui a nossa estilização. Então, style recebe aquele nome que a gente colocou aqui, t check button. Para não ficar cortando, eu vou dar uma quebra de linha aqui e não tem problema, vai funcionar normalmente. Bom, feito isso, vamos agora posicionar. Então, del sortear btn.pack side tk.bottom, certo? Vamos visualizar aqui para a gente ver como é esse check button. Opa, deu um problema aqui. Eu coloquei um B maiúsculo no estilo, certo? Eu coloquei um B maiúsculo aqui, sendo que aqui eu não coloquei. Então esse foi o erro que deu aqui, certo? O nome do estilo tem que ser o mesmo que esteja aqui. Tranquilo? Bom, vamos lá. Então tá aqui. Esse é o check button, ou checkbox, que eu estava falando. E ele tem aqui, deletar ao sortear. Então, por exemplo, quando a gente for apertar esse botão aqui para sortear o nome, ele vai sortear uma pessoa. Mas se for necessário sortear mais outro ganhador, ele pode ser sorteado novamente. Então, a sorte é pequena, mas ele pode ser sorteado novamente. Então, ao marcar aqui a variável que a gente criou, ela vai receber agora 1. Se a gente desmarcar ou ela ficar desmarcada por padrão, a variável vai receber o valor 0. Tá certo? Bom, feito isso, a gente vai agora criar aqui algumas informações na nossa tela. Então, primeira informação que a gente vai criar na nossa tela, a gente já criou os botões principais. Faltam agora list box, que é onde a gente vai visualizar a lista de nomes, tá certo? E o que acontece? Vão existir 2 até 3 listas. São 3 listas. A gente vai ter a lista de nomes, que são as listas principais. É a lista de nomes e a lista de nomes excluídos.
Então, quando um nome for sorteado, ele será excluído. Mas para a gente não perder esses dados, esses nomes que já foram excluídos, ou seja, que foram sorteados, a gente vai mover eles para uma lista. E vamos criar uma lista auxiliar para ordenar esses nomes na lista em ordem alfabética, tá certo? Então, a gente não vai criar a lista agora, porque a lista vai ser para a parte do back-end, tá certo? Aqui vai se focar na parte do desenvolvimento front-end. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer um pouco de informação para a nossa tela, como labels, que são informações, são textos. Podem ser textos ou imagens também. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma informação que é onde vai ficar o nosso list box. Então, ele vai ficar lá em cima dizendo, ó, aqui vai ser o campo onde vai ter os nomes. E no outro lado vai ser aqui onde vai ter os nomes excluídos. Então, a gente tem que informar isso. Como a gente faz para informar? Então, vamos criar aqui uma label chamada nomes box. Vou colocar LBL com a abreviação de label. Vai receber tk.label na nossa janela. O texto que ela vai informar vai ser lista de nomes, certo? A gente pode colocar uma fonte para ela. Vou colocar aqui Century Gothic. Você pode colocar a fonte que você quiser ou não precisa nem colocar isso. Vou colocar um tamanho 14. E para com que não fique uma cor de fundo diferente da nossa janela, vamos colocar aqui uma cor hexadecimal, que é a mesma da nossa janela, para não ficar, por exemplo, toda a janela e os outros widgets em modo escuro e esse label com fundo branco. Então não faz sentido. Então a gente vem aqui colocar aqui a cor de fundo igual a da janela. E vamos colocar a cor da letra branco, tá certo? Então, feito isso daqui, a gente criou uma label. Vocês vão saber o que é label quando for executar. Então, nomes box lbl. Nisso aqui eu vou colocar o place e não pack, porque a gente tem uma liberdade maior no place. Eu posso colocar a posição geométrica que eu quiser, tá certo? Então vamos lá. Esse daqui vai receber aqui a posição. Eu vou colocar uma posição aqui que eu já conheço mais ou menos, mas isso aqui nada mais é do que você tentar ir pela geometria mesmo. Você vai ter sua janela, então você quer que o botão esteja posicionado, por exemplo, na posição X 40 e Y 65. Como você vai saber isso? Você pode simplesmente ir testando com as coordenadas, ou você pode fazer um cálculo mais preciso. Como eu já sei mais ou menos porque fui testando, eu vou colocar aqui X igual a 40, Y igual a 65. Mas eu vou explicar para vocês como saber isso. Eu vou executar aqui. Bom, executou. Vocês percebam que está aqui nossa lista de nomes. Quando eu coloco x igual a 40, eu quero dizer que a partir daqui, do eixo daqui, ele vai mover 40 pixels. Então a gente tem aqui uma distância da borda de 40, tá certo? Aqui é o zero. Então aqui vai estar o zero x e aqui vai estar o zero y. Se a gente vier só no x, na nossa linha do x, eu movi 40 para a direita, ou seja, 40 pixels de distância. E o y, que é a nossa coordenada, aqui, movi 65, tá certo? Então, essa aqui foi o deslocamento do nosso widget, da nossa label. E label é isso, é um nome ou informação na tela, tá certo? Uma âncora. Então, vamos agora criar também os deletados, a lista de removidos. Então, vamos lá. Deletados box lbl recebe tk.label na nossa janela. O texto vai ser lista de removidos. Vamos colocar uma fonte, também Century Gothic.
tamanho 14, cor de fundo a mesma da nossa janela. Lembrando que o ancor hexadecimal tem que ser acompanhado aqui no Python de 6 caracteres, tá certo? Porque o ancor hexadecimal ela é basicamente fundada em 6 caracteres. Pode ser que vocês encontrem na internet que venha acompanhado de 2 Fs. Quando você for colocar no Python, remova esses 2 Fs. Tem que ser sempre 6 caracteres hexadecimais. Sem contar com a cerquilha, tá certo? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 caracteres hexadecimais. Então, vamos colocar aqui a nossa cor da letra, white. Vamos posicionar aqui agora, ponto place. Bom, como esse daqui já está na posição 40, a gente deslocou 40, como vocês podem estar aqui, dessa largura para cá a gente tem bastante posições, por exemplo, até aqui já vai ser 150, por exemplo. Então, a gente vai colocar eles na posição 300, que é mais ou menos aqui, tá certo? Então, x igual a 300 e a altura, a gente quer que seja a mesma, não quer que a gente fique mais para baixo ou mais para cima, quer que fique aqui, tá certo? Então, y vai receber 65. Vamos atualizar aqui o nosso código. Bom, vocês conseguem perceber que ele moveu para cá. Então, a gente tem aqui lista de nomes e lista de removidos, tá certo? A gente pode mover ele mais para lá se a gente quiser ou não. Então, eu vou mover aqui mais um pouquinho, vou colocar aqui 350, ou seja, eu aumentei mais 50 pixels, tá certo? Então, a gente vai ter uma diferençazinha razoável. Então, moveu aqui um pouco mais para cá, tá certo? Bom, o que é que falta a gente fazer agora para terminar essa parte de front-end, ou seja, da parte de desenvolvimento visual do nosso código? A gente precisa criar os listbox, que é onde vão ficar todos os nomes que serão sorteados e que serão deletados. Então, eu vou criar um frame, que é um quadro, para ele separar a posição. Então, vocês vão entender que agora é um quadrado que a gente vai criar, ele não será visível, porque quando a gente for posicionar os listbox, a gente vai utilizar o método pack. E a gente vai também colocar um scroll, que é uma barra de rolagem. Se a gente colocar diretamente na nossa janela, ele pode ficar, por exemplo, left, vai ficar muito colado um no outro aqui, tá certo? Então a gente criando um frame para centralizar eles vai ser bem melhor, tá certo? Então vamos lá. Vou criar aqui um frame, chamar de frame list. Ele vai receber um tk.frame. Esse frame ele vai estar na nossa janela, ele vai ter uma largura de 600, ou seja, uma largura de 600 quer dizer que ele vai pegar toda a nossa janela, tá certo? Então, uma largura de 600, a gente pode colocar até menos, pode ser 500, acho que vai funcionar perfeitamente. E vou pôr uma largura de 200, uma altura de 200, a largura de 600, a altura de 200. A gente também vai dizer a cor dele, caso a gente não coloque nada, ele vai ficar com a cor mesma da janela, tá certo? Ou seja, impossível de ser visto. E a gente vai colocar o método aqui padrão do frame, que é um relief raise. Isso aqui a gente geralmente utiliza no frame quando a gente quer criar um frame que não seja não tenha uma borda exacerbada, então vocês vão conseguir entender aqui. E a borda, obviamente, a gente quer uma borda BD 0, para não ter nenhuma borda e ser mais suavizada com raise. Certo? Então, vamos agora posicionar frame list.pack side igual a tk.left. Tá certo? Então eu não vou executar porque vocês não vão ver diferença visual. Então vamos agora criar nosso
listbox, tá certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui o listbox. Nomes, esse daqui é onde vai ficar todos os nomes da lista. Isso é igual a tk.listbox. A gente vai dizer que ele não vai estar na janela diretamente, e sim no frame. Então, frame list, certo? Bom, o que vai ter agora? Ele vai ter uma largura de 30 e uma altura de 10, certo? Vamos colocar uma fonte para o texto que vai estar dentro dele, Century Gothic 12. Quando eu defino uma fonte, o nome tem que estar sempre dentro dos parênteses, dentro de aspas, e o tamanho depois do nome da fonte, mas permanecer dentro do parêntese da fonte. Você percebe que a gente tem um parêntese do widget e tem esses parênteses que é só para a fonte, certo? Vamos agora posicionar listbox nome.pack. Vou colocar aqui side igual a tk left, ou seja, vai ficar na esquerda. E a gente pode colocar aqui um fill, que é para preencher ambos. Isso daqui vai nos ajudar quando a gente estiver colocando a nossa barra de rolagem, como se fosse essa daqui, certo? Bom, vamos lá. Vamos agora criar o nosso scroll bar, nosso scroll box. Então, scroll box nome, que vai ser uma barra de rolagem só para esse, tá? Vai receber ttk, que é um widget que a gente tem só no ttk, principalmente, mais estilizado, scroll bar. E ele vai ser um scroll bar que vai estar posicionado no nosso frame list. Vamos posicionar ele agora. Scroll box nome ponto pack side tk ponto left, e a gente vai colocar também o fill tk.buff, certo? Preencha ambos. Bom, vamos agora configurar esse scroll box, ou seja, para com que ele funcione, para quando tiver conteúdo que esteja ultrapassando o campo de visão do widget, que é o nosso list box, seja possível a gente arrastar. Como por exemplo, a gente sabe que tem mais linhas de código abaixo, então a gente tem que pegar o scroll bar e arrastar para baixo. Ou a gente utiliza o scroll do mouse, certo? Então, a gente tem que configurar ele agora. A gente vai configurar assim. Então, listbox nome ponto config. A gente vai colocar o y-scroll command, ou seja, o comando de rolagem do eixo Y. Vai ser alterado com o nosso scroll box nome ponto set, ou seja, defina que vai ser esse. Então, defina que quem vai mexer no comando da rolagem do eixo Y vai ser o nosso scroll box. E a gente também precisa informar ao scroll box que vai ser ele e qual widget ele vai mexer. Então, .config, a gente vai colocar aqui command igual a listbox nome.yview. Ou seja, ele vai ter direito ao comando do listbox no eixo de visualização do Y, certo? Bom, vamos executar aqui agora nosso código para a gente visualizar o que foi que a gente fez. Então, a gente tem aqui, percebeu que a gente tem um quadrado. Não sei se vocês vão conseguir estar vendo, mas a gente tem dentro, ao lado desse quadrado aqui, uma barra de rolagem. Tá certo? Então, a gente tem aqui, ela está desativada porque não tem nenhum conteúdo dentro dela. Apertei aqui, vocês conseguem ver mais ou menos o que está separado aqui, a nossa barra de rolagem. Tá certo? Então, a gente criou aqui a parte da lista de nomes, vamos agora criar a parte da lista de removidos. E com isso a gente vai encerrar o vídeo por aqui, que ele já está bem longo, certo? E a gente vai dar continuidade no próximo. Então, vamos lá, a gente criou aqui o nosso scrollbox, configurou ele,
Vamos agora criar aqui um separador. Esse separador aqui vai ser para colocar um espaçamento entre esses widgets. A gente poderia fazer de várias formas. A gente poderia utilizar o método separator do TTK, mas eu vou mostrar para vocês uma forma que é bem simples de colocar uma separação e espaçamento com um label, porque um label ele tem um tamanho próprio, um tamanho base dele, que é justamente um tamanho de separação perfeita para a gente utilizar aqui. Então, um truque é simplesmente a gente colocar aqui, vou criar uma variável chamada separador, que vai receber tk.label no nosso frame list. O texto vai ser, a gente pode colocar um espaço ou nada, certo? E a cor de fundo essencialmente tem que ser a mesma da janela. Então, certo? Se você não quiser fazer dessa forma aqui, obviamente você pode utilizar da forma padrão do TTK, que é utilizar o separator, que é, deixa eu mostrar para vocês, que é como se fosse ttk.separator, tá certo? Vocês podem utilizar ele sem problema. Então, vamos posicionar aqui, .pack, side igual a tk.left, e a gente vai colocar também fill igual a tk.buff, ok? Vamos agora criar o nosso list box e o scroll box dos excluídos. A gente pode simplesmente, como a gente já fez aqui, a gente pode copiar, tá certo? Então, eu não recomendo para quem está começando, eu recomendo que você vá lá e crie o código sem estar copiando, para que poder fixe na sua mente, tá certo? Então, aqui vai ser list box removidos, certo? E aqui vamos alterar aqui o nome. Ele não vai ser posicionado na esquerda e sim na direita, tá certo? E aqui scroll box, ao invés de scroll box nome, scroll box removidos. Vamos alterar aqui o nome desse aqui também, tá certo? E ele não vai ficar na esquerda, ele vai ficar na direita, ok? Bom, uma parte interessante é a gente colocar esse scroll box acima do list box aqui, para com que ele fique estritamente na direita. Vou atualizar aqui para vocês verem o que é que eu estou falando mais ou menos. Não configurei nada, tá? Do scroll box nem do nosso list box, é mais para com que a gente consiga visualizar. Então, você pode perceber, ó, que ele ficou aqui, tá certo? Se eu tivesse colocado ele antes, talvez ele tivesse ficado desse lado, tá certo? Então, isso ajuda a visualmente ficar mais bonito. Então, a gente agora vai configurar, pode simplesmente copiar esse daqui, a nossa configuração. Vou colocar aqui e a gente só precisa alterar o nome. Então, listbox nome para listbox removido, scrollbox nome para scrollbox removido. E está configurado, tá certo? Então, vamos visualizar como é que ficou. E tá aqui, como vocês conseguem perceber, a gente tem o nosso widget dos nomes, a lista de nomes e a lista dos removidos, certo? Então, na próxima, a gente vai... uma coisa antes de encerrar aqui, a gente tem que alterar esses nomes aqui. Então, listbox nome, listbox removidos, scrollbox removidos, ao invés de scrollbox nome, certo? Então, agora sim, tá tudo certinho. Na próxima aula a gente vai criar funcionalidade, a parte do back-end, tá certo? A gente vai criar as funções para carregar a lista de nomes, para inserir os nomes dentro dessas listas aqui, a função de sortear, de deletar ao sortear, resetar. Então, tudo isso vai ser criado na próxima aula, certo? Então, até a próxima, um abraço e fui!